Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Um instante de celebração, contemplação, meditação, oração, introspecção. Agradecemos, Senhor, ó Pai, pelo dia, pela família, pelo trabalho, pelo estudo, pela convivência. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, traduzidas em palavras, em sinais, em orientações, na distribuição do pão que necessitamos, por acréscimo da Tua misericórdia, mas ainda Te pedimos pelo remédio que possa nos ajudar na cura das nossas mazelas interiores. E por que não, Senhor, ainda frágeis, Te pedimos pelo sedativo, pela medicação, que possa sugerir a cura dos nossos corpos. Que a nossa oração se espalhe, alcançando outros corações que passam por provas, pelas lutas interiores, nos hospitais, nas ruas, nos cárceres, nos lares, perdidos pelo caminho. Aqueles companheiros que estão no vale das sombras, da dor, no mundo espiritual, que eles recebam o nosso abraço amigo. Pode ser que somos nós que eles conhecem e, portanto, somos nós que podemos ser instrumentos. Que o Senhor conte conosco sempre, se for da Tua vontade e da nossa condição ainda frágil. Que o estudo de hoje possa ser absorvido, acolhido com sabedoria, com bondade e com firmeza de propósito para ser colocado em prática. Gênese no lar, na manhã do dia 10 de março de 2021. É o nosso encontro de número 275, com o tema Aceitas a Correção. Estamos estudando passagens do Evangelho que são comentadas por Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 15. A base do nosso trabalho para esclarecer aos nossos irmãos é o Evangelho. Atualmente a gente só está usando o recurso do livro A Gênese porque estamos lendo, estudando um pouquinho sobre as curas, os milagres que Allan Kardec selecionou. E o livro A Gênese tem comentários sobre. Mas, na segunda parte, nós sempre promovemos a reflexão sobre o ponto de vista moral, para justificar o nosso encontro, pois ele objetiva um instante de transcendência e não de intelectualidade, de informações puramente dispersas, que são recolhidas para dar este ou aquele outro subsídio. Não. O foco principal é a espiritualidade que esse momento objetiva atingir. Então hoje nós vamos trazer uma passagem belíssima. Ela é curtinha. Está inserida no Evangelho de Marcos 8, 22 e 26. É o item 12 do capítulo 15 do livro A Gênese. O texto diz assim, tratando do cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, Jesus, trouxeram-lhe um cego, o qual lhe pedia para tocá-lo. E tomando o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia. Passou saliva sobre os olhos e, tendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse homem, observando, disse-lhe: Eu vejo caminhar homens que me parecem como árvores. Jesus colocou-lhe ainda uma vez as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. E afinal ele foi totalmente curado.
pois via distintamente todas as coisas. Ele o enviou em seguida para sua casa e lhe disse: Ide-vos para a vossa casa, e se voltardes à aldeia, não direis a ninguém o que vos aconteceu. Rapidamente o texto, que sempre abre muitos ângulos, atemporal, e quando nos deparamos, nos aproximamos da mensagem, sempre estamos em condições diferenciadas do que antes, quando passamos por esta história. Por isso, a expectativa é que ela dialogue com o nosso momento. Jesus, chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego. Rapidamente lembrando que Jesus passa, pois ele não para. O amor não estanca. Cabe a nós aproveitar a passagem. Naturalmente, os discípulos levam a ele um cego. Eu costumo dizer, e vale a reflexão, não é Jesus que vai ao encontro, é a vida que favorece para que a gente perceba a luz, porque ela é permanente. Ela não vem e vai embora, ela sempre está. Depende de cada um. Bem-aventurado aqueles que compreenderam e levaram o cego por bondade. E naturalmente o cego também apresentava condições de ser levado. Ele pediu, ele se movimentou de alguma forma. Ele não foi arrancado do ambiente para que houvesse um prodígio, algum fenômeno para convencer as pessoas e isso ficar nos livros. Não, não. Não é assim que funciona a dinâmica evolutiva, que caracteriza por merecimentos, pela misericórdia, pela circunstância, enfim. Interessante porque quem levou pediu para tocá-lo. Jesus toma o cego pela mão e conduziu para fora da aldeia. Ele estava dentro da cidade, lá em Betsaida. Então, para oferecer o recurso, ele tira ele do ambiente, leva para fora. É a dinâmica da vida, da atuação terapêutica do bem, sugerindo que a gente saia daquela condição anterior e vá para um ambiente que favoreça o atendimento. Ele passa saliva sobre os olhos. Aí ele impõe as mãos e ele pergunta se via alguma coisa, para fazer a indução psicológica, para que o indivíduo pudesse se esforçar. E também dá uma confirmação, vê alguma coisa? Aí a resposta foi: eu vejo caminhar os homens como árvores. Olha que interessante, ele não via com distinção, ele não via com clareza, ele via os homens como árvores. Jesus, ainda uma vez, atua sobre os olhos e aí ele começa a ver melhor. E no final, totalmente curado, passando a ver distintamente, com clareza, com clarividência, todas as coisas, não era só os homens. Então aqui nós temos o movimento do atendimento, que é cíclico, que tem etapas, é um processo. Assim se dá quando levantamos o dedo pedindo, buscando, batendo. A vida vai respondendo em função da nossa perseverança e constância na procura. Sempre vale lembrar, perseverar no ideal, constância na dinâmica. Então temos que aliar as duas coisas: constância, movimento, ritmo, intensidade e perseverança. Perseverar no ideal, você não pode perder o foco. Nós estamos na Terra para evoluir. Quais são as crenças, quais são os princípios que nós definimos para nos ajudar a chegar no objetivo? Não abra mão deles. Tenha certeza do que você está escolhendo. Agarre na oportunidade e vá.
Ontem nós dissemos e repito, dúvidas fazem parte no meio do caminho, mas você não pode ter dúvida quanto ao final, aonde tu quer chegar. Porque se duvidar do objetivo, do propósito, naturalmente você não vai chegar. Aí qualquer proposta é tomada de roldão, de impulso, e a gente naturalmente se perde no caminho. Precisamos da bússola. Você não abre a mão do instrumento. Mesmo que a temperatura, as circunstâncias, as dificuldades se avolumem, não perca o foco. O nosso objetivo é o Cristo, a perfeição. Quais as ferramentas? Família, amizade. Quais as outras? A doutrina espírita para nós espiritistas, a religião para outros que ouvem esse áudio e professam. Então fique firme na sua religião, não abra mão. Se ela te completa, não duvide, siga. Mas abra sempre a perspectiva de alterar esses princípios quando sugere à vida algo de melhor. Entenderam o que eu quero dizer? Então nós temos que fazer adequações. Isso é muito importante. Agora, o processo, ele é lento e deve ser um investimento prioritário. Agora nós vamos um pequeno comentário de Kardec sobre o fenômeno magnético da cura. Kardec explica assim, item 13. Nessa passagem, o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual e por efeito de uma ação firme e reiterada. Olha a constância e a perseverança aqui. Firmeza e repetição. Embora mais rápida que na magnetização comum. A primeira sensação desse homem é a que experimentam os cegos recobrando a luz, por um efeito óptico. Os objetos lhe pareciam de uma grandeza desmensurada. Síntese, Kardec dá o toque, o tom sobre o fenômeno magnético, que nós vivenciamos, por exemplo, numa cabine, no centro espírita, onde é aplicado o passe magnético. Há prodígios de respostas assim instantâneas. Já assistimos muitos fatos do indivíduo entrar entravado, um passe específico na coluna, ele levantar quase que saindo para jogar uma partida de vôlei. Já assistimos. Já assistimos fenômenos de recuperação epitelial a partir de um passe de sopro. Os tecidos foram reparados aos olhos de um grupo. Um fenômeno extraordinário, um dos mais belos que eu assisti, em que inclusive sugeriu à mulher que estava com queimadura de 3º grau e as lágrimas, dizendo: isso foi um milagre de Deus. Mas na maioria das vezes os fatos terapêuticos registrados, comprovados no laboratório que a tarefa cristã nos apresenta, se caracterizam pela renovação moral, pelo atendimento espiritual ao nível do Evangelho, a limpeza mental, que vai trazendo um colorido especial para a vida, e o indivíduo passa a contribuir também na sua própria autocura. Isso é muito importante, a gente não pode deixar de citar. Já assistimos também fenômenos do companheiro que chegou cego na casa espírita e saiu enxergando. Na verdade, por um processo de obsessão, de influência espiritual muito intensa, a entidade no atendimento magnético cedeu, e isso foi suficiente para o companheiro enxergar. Mas nós poderíamos também tratar o assunto sob o ponto de vista educacional, pedagógico. A espiritualidade utiliza métodos muito eficientes, adequados a cada situação, a cada paciente, a
cada atendimento. Vamos lá. Então, existem os ciclos que sugerem um aprendizado sobre o ponto de vista dos elementos necessários para que o indivíduo promova a sua mudança interior, porque a doença ela pode se caracterizar apenas como uma expiação necessária para esse despertamento. Eu gosto de um caso de uma companheira que me relatou assim: Carlos Alberto, eu vim à casa espírita precisando de ajuda, porque eu já fui em todos os médicos possíveis, indicados, já fiz todas as terapêuticas e tem 20 anos que eu tenho enxaqueca. Me disseram que só o espiritismo pode me ajudar. O que você diz? Eu falei assim: só Jesus pode nos ajudar em alguns casos, não é o espiritismo. Mas quem sabe a casa espírita pode contribuir. E ela aderiu, frequentou, e eu assisti um processo de mudança interior extraordinário. Ela era uma outra pessoa em pouco tempo, sorridente e etc. Feliz, responsabilizada com os processos pessoais, assumiu uma atividade na casa espírita. 2 anos depois ela me procurou dizendo: um milagre aconteceu, minha enxaqueca acabou. Festejamos. Aí eu pensei comigo: agora vai. 6 meses depois: não vou poder mais vir à reunião de tal dia, só vou vir em tal outro dia. Passou mais 6 meses, as coisas estão complicadas, não vai dar mais para vir à casa espírita. 2 anos depois não tive notícia. 5 anos depois me procurou: Carlos Alberto, a enxaqueca voltou. Só o espiritismo pode me curar. Graças a Deus ela está firme na tarefa e a enxaqueca não passa. Então, cada um segundo suas obras e suas necessidades. E eu vejo que se tirar a enxaqueca dela, ela some de vez. Então os espíritos estão usando assim um método comercial, sob o ponto de vista... Não. Isso aí tem a ver com os descompassos interiores. E que precisam, todos, serem tratados com o passar do tempo. E que possivelmente a melhora instantânea, praticamente, que ela teve, foi uma indicativa que é possível. E depois a recidiva nas imperfeições ou na desconexão sugere que, se não houver um processo mais a longo prazo de dedicação na meritocracia espiritual, a reparação fica por fazer. Então não espere milagres. Não suplique respostas instantâneas. Lembra-te, a senha do Evangelho é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, temos que ir adiante. Por isso nós estamos envolvidos pela prece. E afirma Allan Kardec no capítulo 27 do Evangelho que a prece é um sustentáculo extraordinário. E que mais que alguns digam que não pode mudar as regras, as leis eternas, afirmam os espíritos, com Allan Kardec, no item 6, que as nossas súplicas podem mudar os decretos. Ou não? Podem ou não? Pois bem, no final do item 6, Kardec diz assim: possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência, à sua vontade. Que as nossas preces possam direcionadas para a permissão divina e estarmos sempre prontos para ouvir estas respostas, pois os decretos, eles são justos, porque são de Deus. Na terra os homens brincam com as leis. Vi uma frase muito interessante para os nossos tempos atuais, que no cenáculo da magistratura humana,
Todas as vezes que um representante da lei usa do interesse pessoal, aplica a política, a verdade sai por alguma porta. Então, geralmente, os homens, por mais imparciais que tentam atuar, sempre haverá algum nível de imperfeição. Por isso, a verdade na Terra, ela é uma representação de um bem que, quando comum, ele vai chegando de uma forma gradativa. Por isso o filósofo, ele é um amigo da verdade. Então ele sempre a procura, como nós precisamos do amigo permanentemente. Porque por mais que estejamos com eles, nem sempre conseguimos compreender a importância do amigo na nossa vida. No caso da cura do cego, há todo um processo que pode ser esclarecido à medida em que formos estudando. Naturalmente, no aspecto moral, a mensagem objetiva a ir nos visitando nessa busca que precisamos sempre manter, e gradativamente a gente vai enxergar com mais clareza. Por isso, Emmanuel vai visitar o nosso espaço virtual através de uma mensagem intitulada Aceita a Correção, que está contida no livro Fonte Viva. É a lição de número 6, que nesse momento eu peço permissão para vocês para traduzi-la em forma de leitura, de sorte que ela possa dar um colorido especial para o nosso encontro. Emmanuel escolhe um versículo 11, a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Agora ouçamos Emmanuel. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, veja os homens, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em sementes rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resultam sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo,
nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, muito raros, contudo, lhe aceitam a bênção. Porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha ao saboroso confeito. Surge, revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que não ou que nos compete aproveitar. Repetindo, a dor e o obstáculo, a cegueira, a desencarnação, a perda de entes queridos, o diagnóstico desagradável, o trabalho árduo, a luta de sol a sol, os desafios conflituosos da intimidade, as pressões espirituais, mediunidade torturada ou torturante, enfim, a porta que se fechou, o dinheiro que escasseou, a decepção, a desilusão, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Nos competindo aproveitar, aproveitemos então esse momento tão importante que estamos atravessando em pleno século XXI, no ano de 2021, manhã do dia 10 de março. Anote na sua agenda, no seu diário, qual foi a reflexão do dia de hoje. Sugiro que, antes de repousar à noite, você faça uma releitura do que foi trabalhado e constate como reagistes durante o dia. Você, após esse momento, está sendo convidada para a prática do bem. Se você tiver um ato que for, apenas um movimento de generosidade, de perdão, de bondade, para com a adversidade que vier, para com a escassez que se apresentar, eu não tenho dúvida de que você terá dado um passo seguro na direção dos teus ideais. Faça essa avaliação à noite. E amanhã repita, se esforce para dar para a vida tudo que a vida tem te dado. A vida precisa de ser compreendida, suas lições. Tudo conspira ao nosso favor. Mas nós precisamos sair dessa cegueira acomodatícia que busca sempre o privilégio, o bem-estar pessoal, na zona da acomodação. Nós precisamos de entender que quem pensa diferente faz toda a diferença. Graças a Deus a gente estava vendo os homens como árvores. Árvores que pensam, que se movimentam. Mas chegou o momento da gente identificá-los.
como indivíduos, como seres humanos. E quanto mais clareza tivermos, teremos mais condições de observar que esses homens estão apontando qual é a produção da árvore que realmente mais nos importa. A árvore pessoal. E não foi à toa que Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não é pelo tronco, não é pela raiz, não é pela copa, é pelo fruto. Não adianta querer ser uma árvore robusta, bela no jardim, se ela não dá frutos do bem, da justiça, do amor, da beleza, da bondade, da harmonia universal. Aceita a correção, para que as bênçãos possam realmente nos curar, definitivamente. Que Deus nos abençoe nesse momento tão importante, que é favorecido ainda por esse programa Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Tenhamos todos um dia de paz. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre.